Olá, sejam muito bem-vindos. Convido vocês hoje a orar comigo o Salmo 73, um maravilhoso salmo, para nos proteger contra maus espíritos e também contra o fanatismo religioso. Nos protege também contra os animais perigosos, deixa eles bem longe no lugar deles. Nos defende contra a inveja, afasta o orgulho, a violência de nossas vidas. E aí vamos compartilhar esse salmo com outras pessoas para que elas também se livrem da inveja. E é fácil vocês ajudarem a compartilhar. É só vocês clicarem aí no botãozinho do YouTube de se inscrever, de curtir. E assim o YouTube ele vai entender que os nossos conteúdos aqui, as nossas orações, os nossos versículos são relevantes, ou seja, que eles são muito importantes e ajudam muitas pessoas. Então o YouTube ele vai recomendar, vai indicar e vai compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas. Viu como é fácil ajudar o próximo? Se você quiser compartilhar é ótimo, melhor ainda, mas o YouTube faz tudo isso com apenas um cliquezinho seu ali, ó, pelo menos o de curtir. Vai ajudar muito e muito mesmo com outras pessoas para receber as palavras de Deus, os ensinamentos e as bênçãos de Deus em suas vidas. Vamos entrar conosco nessa corrente de oração de Deus Pai Todo-Poderoso, fazendo assim com que o mundo se transforme, trazendo mais paz, mais harmonia, mais amor. E também convido vocês a deixarem aí nos comentários de todos os nossos vídeos os seus pedidos de orações, pois todos os dias oramos por vocês e por suas famílias, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso os seus pedidos de orações, pedindo que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Faça esta oração quando for se deitar e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim vai potencializar mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem. E também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga.
Ah, se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo.
Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas,
Mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém,
quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi
o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus.
Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam
e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento, e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos.
Eles são destruídos num momento. E eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal. Assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento.
e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível.
Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim, tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal.
assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. Ah, e se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos
quando levantamos pela manhã. Ah, Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando tu levantas, Senhor, tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração
estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a Ti. E se eu tenho a Ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de Ti, meu Deus, certamente morrerão. E Tu destruirás aqueles que são infiéis a Ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito. Salmo 73. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus, eles não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem assim como os outros sofrem, e também não têm as aflições que os outros têm. Por isso, eles usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. E eles gostam de caçoar e só falam de coisas ruins. Eles são orgulhosos e ainda fazem planos para explorar os outros. Eles falam mal de Deus que está lá no céu e ainda, com muito orgulho, dão ordens às pessoas que estão aqui na terra. Sim, o povo de Deus vai atrás deles e ainda acreditam em tudo o que eles dizem. E eles ainda afirmam: Deus não vai saber disto. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ainda ficam cada vez mais e mais ricos. Até parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois Tu, ó Deus, tens me feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, eu teria traído o Teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui em Seu templo, Senhor, aí eu entendi o que vai acontecer no fim com os maus. Tu os colocas em lugares que eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos num momento e eles têm um fim horrível. Quando Tu levantas, Senhor, Tu esqueces do mal, assim como um sonho que nós esquecemos quando levantamos pela manhã. Senhor, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei
revoltado. Eu não podia compreender, meu Deus, pois eu era como um animal, sem entendimento algum. Porém, eu estou sempre contigo, Senhor, e tu me seguras pela mão. O Senhor me guia com os teus conselhos, e no fim tu me receberás com honras no céu. Senhor, meu Deus, eu só tenho a ti. E se eu tenho a ti, Senhor, o que mais eu poderia querer na terra? E ainda que o meu corpo, a minha mente enfraqueçam, Deus é a minha força. Deus é tudo o que eu sempre preciso. Aqueles que se afastam de ti, meu Deus, certamente morrerão. E tu destruirás aqueles que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. E eu faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo aquilo que Ele tem feito.